Vamos esperar aí a Cristiane aparecer. Oi, Cris. Olá! Boazinha? Tudo jóia. Deixa eu só escrever aqui, Cris, o nosso tema e deixa fixado aqui. Eu não sei se o som tá legal. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente direitinho? Tanto eu como a Cris? Dá um help aqui para nós. Fala um oi. Eu não tô te ouvindo muito bem, não. Deixa eu tentar ver se eu ponho Tá me ouvindo, fone, não, se Cris? melhora. Ah, aqui, ó, o João Marcelo falou que tá legal. A O Jessie. som tá ótimo. Ei, Gleice! Vou escrever aqui o nosso tema. E a gente vai falar hoje sobre as repetições, né? Ou você muda, ou tudo se repete exatamente igual. Cris, agora seu som melhorou aí? Melhorou. Agora eu tô ouvindo. Ah, tá. Gente, agora... Ah, meu Deus. Eu não tô conseguindo pôr o trem aqui para fixar. Que dia eu consegui, hoje eu tô com dificuldade. Ah, agora deu. Até porque tem que ficar segurando um tempinho. Ah, ficou. Uhum. Agora sim. Gente, estão todos aí que já estão aqui dentro da sala. Sejam muito bem-vindos para mais uma live, né? Minha e da minha amiga Cris, né? E mais uma vez, a gente teve uma live quinta passada. Para quem para quem perdeu, a live está lá no YouTube, tá, gente? E o conteúdo tá excelente. E eu tenho certeza que o de hoje também vocês vão gostar. E quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que durante que a gente for falando, vocês podem estar perguntando por aqui. A Liazinha. Oi, moças lindas e inteligentes. Gracinha, gente. O Beto, boa noite. E é bom falar, né, Renata, que o gostoso é a troca de energia, né? Então, fiquem à vontade para mandar pergunta, para contar da vivência. Eu até falei hoje nos stories, né, para vocês contarem alguma vivência. Às vezes, na hora da live, vem, né, na mente, eu tenho isso na minha família, eu tenho esse padrão que repete, seja depressão, seja o que for. Conta para nós a sua vivência, na medida do possível, né, Renata? Nós vamos estar tentando ler. Minha amiga Cláudia. Reikiana maravilhosa. Um dia nós vamos pedir também a ajuda dela. Reikiana maravilhosa, a Cláudia. Olha só. Muito bom. Aqui, Cris, assim, eu acho interessante a gente estar começando, às vezes dando alguns exemplos de repetições. Como, por exemplo, no meu consultório aparece muito, e que eu vejo também essas repetições, por exemplo, repetições de padrões no sentido, por exemplo, de relacionamentos. A pessoa sempre atrai o mesmo tipo de relacionamento. Por exemplo, eu tenho queixas, tipo assim, eu só atraio o mesmo tipo de homem, que não me dá atenção, ou eu sempre atraio traições, uma atrás da outra, né? Eu tô falando tanto de relacionamento, como também até de amizades. Às vezes eu vejo queixas, tipo assim, nossa, mas eu nunca consigo arrumar uma amiga legal que me ouve. Elas sempre me deixam na mão, aí conhece outra pessoa e repete o mesmo padrão. E tem outro exemplo também bacana, bacana assim, né? É claro que são exemplos aqui para ilustrar. Exemplo bom de dar. Quê? É um exemplo bom de dar, né? É bom de dar. Para entender. Não. Só para entender. Assim, padrões também financeiros, Cris, que acontece, por exemplo, assim, que já aconteceu de pacientes meus chegar,
tipo assim, de questão financeira. Por exemplo, meu avô, esse é um exemplo. Meu avô tinha muito dinheiro, acabou falindo. Aí aconteceu isso com meu pai também, tinha muito dinheiro e faliu. E aí hoje eu ganho muito dinheiro, mas aí eu vejo que às vezes o paciente acaba também querendo se desfazer do dinheiro, acaba gastando para repetir esse padrão. Tem a ver com também dificuldade, né? Essa coisa da constelação familiar. Você também no seu consultório tem casos assim? A gente vai falar um pouco dos padrões, né, Renata? É bom entender o seguinte: existem padrões que eu pego do meu sistema, ou seja, realmente eu pego da lealdade que eu tenho com a minha família, e nós vamos chegar lá, tá? E existem padrões também que são de crenças limitantes que eu tenho, né? Então, são as minhas crenças. O que é bom, só para a gente começar a iniciar, para o pessoal ver o que é que mais ou menos nós estamos falando. Que quando nós nascemos, Renata, nós nascemos como um computador sem programa algum, né? Então nós nascemos assim, lisos, né? Sem crenças, também sem achismos, sem julgamentos. Um computador que saiu do papelzinho em branco, né? Branco. Nossos pais meio que vai desenhando nesse papelzinho em branco. Então ali nós estamos quanto a sociedade, né? Quanto as pessoas que convivem conosco vão nos passando certas crenças. Então vamos voltar lá, por exemplo, na crença da amizade, né? Uma coisa que aconteceu comigo, né, lá no meu espaço. A pessoa que não consegue ter amigos verdadeiros. Né? Então, assim, ela sempre tinha colega, mas quando ela vai para poder ter amiga, acontece alguma coisa, ela nunca que tem as amigas. Conversando com ela, o que ela me passou? A minha mãe, né, teve uma decepção, né, com amigos. E desde pequena ela fala comigo o seguinte: não existe amiga. Amiga verdadeira não existe. Ela cresceu, então quer dizer, ela não pegou isso muito do sistema, ela não pegou muito isso assim da hereditariedade, mas foi daquilo que a mãe viveu, falou e ela acreditou. Ela tomou aquilo como uma crença: amiga não existe. Então repete isso na vida dela desde criança, ela não tem amiga, né? Então ela já mudou de cidade, ela já mudou de profissão e ela nunca tem amiga. Quando as amigas começam, algo incomoda ela. Então isso aí é um caso de repetição por crença, né? Por uma crença limitante. Uma coisa que acreditou. Às vezes, no amor que você estava falando aí, muito acontece o quê? Eu atraio para mim aquilo que eu acho que eu sou. Então, de repente, aí já é uma crença de merecimento. Será que eu acredito que eu mereço, né, ser feliz? Então, também vou dar um exemplo do que eu vivenciei, né? A filha, por lealdade à mãe, então vamos entender a história, né? O sistema da pessoa. A mãe se separou, então ela cuidou dessa filha sozinha, ela nunca teve relacionamento, ela viveu para a filha, né? Então é uma vida de doação para a filha. A filha cresceu e viu essa doação da mãe para ela, né? Todos os relacionamentos da mãe, por causa de alguma coisa e alguma crença da própria mãe, nunca iam para frente, ela sempre estava só com a filha, e a mãe era muito deprimida, o tempo inteiro a filha cuidando da depressão da mãe, e a mãe naquele estado de solidão. Hoje a filha, já com seus 25 anos, ela não consegue romper a vida dela, porque por lealdade à mãe, né? Então isso aí também na constelação a gente vê, por lealdade à mãe dela. E eu isso não é interessante falar que é a nível inconsciente, tá? Inconsciente. Tudo vai acontecendo a nível inconsciente. A gente não tem essa noção dessa lealdade que às vezes a gente tem com os nossos pais, né? Nossa, isso foi ótimo você ter falado. Obrigada, viu, Renata? Porque é mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu não noto isso. Não, isso está oculto na nossa mente, né? É algo que é lá no subconsciente mesmo. Então, por lealdade a essa mãe, sem ela entender, ela está repetindo o mesmo padrão. Ou seja, hoje ela é deprimida,
né? Ela também se encontra sozinha. Todos os namoros dela sempre duram mais ou menos de 5 a 7 meses. É o tempo que dá. Se ela não termina, ele termina, sendo que, no final, ela está sendo igual a mãe dela, né? Então, ela é como se fosse um não merecimento. Eu não mereço. Aí, a nível inconsciente, ela vai se auto-sabotando com as próprias atitudes dela em relação dentro dos relacionamentos, né? Isso é muito comum. É lá no subconsciente mesmo, ela fala o seguinte, o subconsciente dela, ela fala, eu não mereço ser feliz. Eu não mereço. A minha mãe doou a vida dela por mim, né? E eu não posso agora ir embora, ser feliz, porque eu também, por lealdade à minha mãe, eu agora tenho que fazer assim, tenho que viver igual à minha mãe, né? Então isso é muito comum a gente ver, inclusive em dinheiro, Renata, que você estava citando aí, né? Dinheiro também, muito comum em lealdade à família, né? Meu avô lutou tanto, eu vi ele lutando, ele perdeu tudo. Meu pai também. E depois, quando eu luto, né? Também no subconsciente é o não merecimento. Porque eu, que sou filho, né? É como se a gente estivesse achando que a gente está sendo maior do que o pai, porque eu estou sendo, eu estou vencendo na vida, coisa que o meu pai não conseguiu. Deixa eu só chegar para lá. Então, a gente pensa o seguinte: quem sou eu no subconsciente, né? Para poder ser o que vai mudar essa história. Por que eu vou mudar o sistema da minha família? Né? A minha família sempre foi assim. Por que eu? E aí começa a vir uma culpa. Não, eu não vou carregar, né? Entre aspas. Pode falar. Fala alguma coisa? Eu tô concordando com você essa questão da culpa, que é um sentimento muito grande, invasivo que vem, né? Porque é como se a responsabilidade de estar mudando todo o sistema familiar agora fosse meu. Né? Então eu vou repetir. Para mim é mais fácil, é mais cômodo eu repetir e tá incluída pertencente, a gente chama de pertencimento, ou seja, eu me sinto mais pertencente a essa família fazendo igual do que eu diferente. E sabe o que é interessante, Cris? Essa culpa, ela vem a nível inconsciente e tipo assim, a gente se sente culpado, a pessoa se sente culpado e nem entende por que ela tá sentindo essa culpa. Vamos supor essa questão dos padrões de acaba encontrando uma pessoa legal, uma pessoa que era o que ela buscava no relacionamento de maneira consciente, e aí só que ela tá feliz. Aí vamos supor que ela tá feliz no relacionamento, aí já vem essa questão inconsciente da lealdade à família. Aí ela acaba se sabotando o relacionamento. Quando a coisa tá indo tudo bem, tudo fluindo, aí vem essa culpa, aí você acaba se sabotando sem ver, sem saber, né? É interessante demais, né? Porque, por exemplo, como que vem essa autossabotagem, né? Ela vem assim, eu não aceito os defeitos dele, né? E geralmente é assim, quando eu tô vendo que tá engatinhando, que a pessoa, geralmente o outro já tá querendo algo sério, aí eu já começo a falar assim, não, mas espera aí, eu não gosto muito dele, né? Esse defeito dele tá ruim, e eu vou me sabotando. No caso dessa moça, eu mesma ainda falei com ela, eu falei, você presta atenção, porque alguns indícios você deu para esse moço, né, que terminou, que você não queria. Ela falou, dei mesmo, dei, a ponto dele falar comigo assim, não, olha, você tá muito, como é que você tá muito ainda presa na sua mãe, né, eu preciso de alguém que esteja realmente mais livre e tal. Então, ela realmente se sabota, né, não é que os homens largam, ela tá se sabotando, né, nesse sentido. O dinheiro é a mesma coisa. Eu não quero perder dinheiro. Quem quer perder dinheiro? Ninguém quer, né? Mas eu acabo, no meu subconsciente, eu também me saboto. Tendo medo, uma jogada que ia ser definitiva para os meus negócios, eu tenho aquele medo, que lá no fundo é o medo de quê? De não pertencer mais à minha família se eu mudar essa história, né? E é muito interessante também falar muito da gordura, né? Às vezes, já também lá no meu espaço, eu já vi isso também, pessoas que não conseguem emagrecer por lealdade à família, né?
como eu trabalho mais com mulheres, então às vezes eu dou exemplo de mulheres. Que chegam perto e falam assim, olha, eu me saboto. Então eu vou para a academia, mas no horário da academia eu não quero, eu como, eu me saboto o tempo inteiro e eu não consigo emagrecer. Então a gente vai conversar sobre a família, né? Vai conversar como que é o relacionamento. Aí no caso dessa pessoa que eu tô te falando, olha, a mãe era obesa, a irmã obesa, né? E ela obesa. Então a gente nem precisou ir no caso assim de olhar a avós, né? Nós ficamos ali na mãe e na irmã, as duas obesas. Sim. O assunto entre elas era a dificuldade de emagrecer, o tanto que uma conseguiu e que a outra não conseguiu. Essa mãe e essa irmã nunca conseguiam emagrecer, né? Ela, por lealdade a esse sistema, a essa família, ou seja, eu preciso pertencer a isso. Eu vou começar a emagrecer e aí quando eu chegar para conversar, eu vou falar o quê? Não vou ter mais As duas Exatamente. As duas estão se comunicando ali e falando da dificuldade de emagrecer, que elas não conseguem. E eu vou ser a que mudou? Eu vou ser aquela que vou chegar lá? E sem contar que nessa situação que você está falando, às vezes até acontece, infelizmente, da pessoa ser até excluída daquele conjunto ali, não por maldade ou por coisa, mas acaba que a mãe e a irmã obesa começam a excluir a outra que conseguiu alcançar o que elas não conseguiram. Exatamente, né? Então acontece muito isso. Eu falar esse medo de eu ser excluída, né? Porque um dos medos maiores nossos é o medo do abandono, o medo da solidão, né? Da rejeição. Então eu vou falar assim, nossa, mas por que eu? E isso lá no subconsciente. Por que eu vou chegar lá e falar, não, gente, é fácil, eu tô conseguindo, eu emagreci 10 quilos. Por lealdade à família, eu repito esse padrão. A minha mãe minha avó eu também sou, né? Então, eu prefiro, né? O João Marcelo perguntando, mas ela não pode servir de exemplo positivo para a mãe e irmã? Pode sim, se por acaso ela primeiro, ela tem que notar que ela está dentro desse ciclo. Se ela não notar, ela não sai do ciclo. Isso aí a gente chama, quando a gente passa a ressignificar, né? A gente fala o seguinte, em primeiro lugar, eu noto a repetição. Quando eu noto, já é, assim, 50%, 60%, né, de cura. Pronto. Depois, quando eu noto, aí eu tenho que perder o medo de ser rejeitada. Porque muitas vezes o meu medo de ser rejeitada pela família é tanto que eu não quero ser positivo. Não quero ser, né? Eu não quero ser o exemplo positivo para aquela família. O meu medo da minha mãe e da minha irmã ficar diferente comigo é maior. Então nós temos que trabalhar esse medo, né? Entender que a alegria da mãe é ver a filha feliz e não ser leal naquilo que a mãe não está conseguindo. Quando a gente consegue reverter isso, aí acontece isso que ele falou. Nós vamos ser, né, exemplo para os outros da família. Entendeu? Então, assim, é bem colocado isso aí. Sim. E, Cris, você começou a falar um pouquinho, esses padrões, eles geralmente são construídos como? É mais do meio familiar mesmo, né? Que a gente colocou do meio familiar, do nosso círculo, né? Quando a gente, desde a infância até... A maioria que a gente vê é realmente do ciclo familiar, né? E existem aqueles que eu crio. Então, por exemplo, repetições minhas que não tem nada a ver com a minha mãe, nem com a minha família. Entendeu? Então, repetições minhas. Caso, por exemplo, de traição, né? É muito bom a gente falar. Caso de traição. Às vezes, meu pai nunca traiu, meu avô nunca traiu, mas eu sempre estou traindo meus namorados ou minhas namoradas, né? Então é um caso de repetição somente minha. Aí não tem nada a ver com o meu sistema. Então eu tenho que, aí eu vou trabalhar somente com a pessoa. Aonde foi que ela começou a colocar tanta segurança no outro, né? Aí a gente trabalha com a pessoa. E é interessante também pontuar, Renata, muitas vezes, né, a gente nota que a repetição também pode vir em forma de repelir a ação, né? A gente vê as duas coisas. Hoje me perguntaram
sobre o alcoolismo. Cristiane, meu pai é alcoólatra, né? Então, meu avô também. Eu tenho um tio que é. Eu já tenho um primo que é. E eu, né, tenho ódio de bebida. Então, isso acontece muito também. Eu fazer totalmente o inverso. Ir para o outro oposto, né? Outro oposto. E chegar esse oposto a ser até um incômodo. Né? Porque aí a pessoa, igual ela mesma relatou para mim. Eu tenho tanto pavor que eu não gosto de ninguém que bebe, eu não vou em festa onde tem bebida. Chegou no ponto, né, que assim, ela tem aversão e chegou a ser antissocial. Ela mesma falou. Então eu chego a ser antissocial, tamanha aversão que eu tenho ao alcoolismo. A gente nota que isso também não é repetição, mas entrou dentro do mesmo padrão. A mesma cura que eu tenho que ter para repetição, eu tenho que ter também para quando eu estou repelindo algo da minha família, porque isso é uma exclusão e eu estou excluindo essas pessoas da minha família. Isso Mas, tudo Cris, isso, a nível subconsciente. Mas, Cris, também acontece também de, por exemplo, da pessoa, né, esse exemplo que você deu aí, que o avô bebia muito, o pai, o tio e tal, e essa pessoa abomina a bebida. Só que também tem uma grande tendência ela encontrar um marido, vamos supor se for uma mulher, encontrar um marido alcoólatra. Acontece. E aí, quando encontra o marido alcoólatra, também é por lealdade à família. É para eu continuar seguindo a mesma linha. Sim. Né? Então, assim, para eu continuar sendo leal a essa família e continuar a mesma linha. A gente vê isso muito no caso de depressão. Né? Então, assim, um é deprimido, o outro a gente nota um irmão, a gente nota um... E aí vai seguindo aquelas repetições de depressão. Né? E às vezes eu não sou, mas o meu filho, né, é. Entendeu? Então, assim, existe isso mesmo, né? Então, por lealdade, alguém vai pertencer a essa família, ser pertencente a essa família, seguindo esses padrões. Sim. Uhum. Eu queria estar pontuando aqui, Renata, também, que hoje eu estava conversando sobre isso, né? Perguntaram assim, mas como? Fizeram essa pergunta para mim. Uhum. Como que eu vou mudar o meu padrão se eu não posso mudar o meu passado? Né? Achei interessantíssimo. Boa. Porque essa pessoa que me perguntou, por exemplo, o que acontece? Ela foi traída de um modo muito traumático no passado, né? Então não teve nada a ver com família, tá? A traição foi ela que sofreu e há anos atrás, mas foi muito traumático. E aí, quando eu tenho essas coisas traumáticas, esses episódios traumáticos, a gente cria uma crença limitante dentro de nós. Ou seja, eu passo a acreditar em alguma coisa. Ela passou a acreditar em quê? Homem presta, né? Homem trai. Pronto, isso para ela é uma crença. Não é aquele que traiu. Ela colocou na cabeça dela, homem trai. Depois disso, ela já está no quarto relacionamento, aonde nenhum deles traiu. Mas terminaram com ela devido ao ciúme que ela tem. Exagerado, né? Ela criou o padrão repetitivo. Ela criou esse padrão repetitivo. Próximo, eu vou vigiar, porque o homem trai. Então, o próximo eu vigio. É de sufocar, ele termina. O próximo, ela vigia, sufoca, ele termina. O próximo é a mesma coisa. Então, é muito interessante, porque eu não vou mudar o meu passado, né? Aquilo que aconteceu não vai mudar. Já aconteceu. Então, como que eu mudo isso se eu não mudo o meu passado? Então, eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso mudar o que ele significou para mim. Né? Então, naquela época, significou o quê? Homem não presta. Mas se agora eu já notei essa repetição, então eu procurou a psicóloga, eu procurou uma consteladora e falou, olha, eu notei que eu estou tendo essa repetição. Né? E aí é o princípio da cura, né? Você realmente sair do inconsciente, sair do subconsciente e vir para o consciente é o princípio de tudo. Então eu vim para o consciente e falei, olha, estou repetindo.
Já estou no meu terceiro aí e o ciúme é o mesmo. Vamos mudar o significado. Você hoje tem tem uma nova chance de olhar para frente, para a vida, né? Se você for pensar, nem você é a mesma daquela época, entendeu? Então, para que olhar tanto para trás? E aí, quem vai ajudar isso? Realmente é uma terapeuta, é uma psicóloga que vai te redirecionar para você olhar para frente e entender outro significado. Nesse caso, o significado é ele me traiu, somente ele me traiu. Este homem é que me traiu, né? E não os homens traem, os homens não prestam. Então é todo um trabalhar, né, mesmo. Sim, É um processo. conhecimento mesmo, que a gente precisa trabalhar diariamente. E só abrindo um parêntese aí do que você falou, porque é igual você está dando esse exemplo aí, que para ressignificar as crenças lá do passado, por exemplo, essa daí de que homem não presta, todo homem trai. Porque eu tive uma paciente que ela seguiu esse padrão e foi diferente da sua, porque ela focou tanto nessa crença, ela se agarrou tão forte a ela, que todo relacionamento que ela foi encontrando pela frente, ela ficava em cima da pessoa e acabava sempre descobrindo uma traição. Então isso já virou uma repetição. E uma das coisas, assim, uma das coisas que para ajudar a quebrar essa crença, além de primeiro passo reconhecê-la, né? Que já é, igual você falou, um caminho, já é uma boa parte do caminho andado, mas é a questão de que a gente às vezes coloca foco demais nas nossas crenças. E o objetivo delas é isso, né? A gente focar demais. Tem um exemplo, assim, bobo, mas eu acho que muita gente vai identificar. Porque tudo que a gente foca, a gente sabe que se expande, né? E aí um exemplo desse por exemplo, se você vai comprar um carro, por exemplo, você vai comprar um carro da marca X. Aí você já tá com esse carro na mente e você começa a ver na rua esse monte de carros do mesmo jeitinho que você quer comprar e da mesma cor. Agora você acha que... Aí a gente começa a focar nisso. Aí você acha que o número de carros da mesma marca aumentou na rua? Não, continua do mesmo jeito. Só que eu que foquei mais na minha mente nesse carro e nessa marca de carro. Então isso acontece muito com as crenças. Né? Essa coisa de a gente focar nelas, focar no negativo. E continuar essa reflexão. É igual uma mulher grávida que só enxerga mulher grávida também, né? Na rua. Então, assim, parece que todo mundo engravidou junto com você. Porque eu tô realmente agora focada nisso. E as crenças, o papel da nossa crença é realmente focar nisso, né? É focar nela. Então, eu já entro com aquilo. Agora, no caso dessa moça aí, que sempre acha uma traição, o que é bom a gente pensar? Na autorresponsabilidade, voltar para a pessoa. Por que todos me traem? Será que é algo que está em todos? Ou eu não tenho alguma coisa, né, que acaba fazendo aquilo que faz eles me traírem? Ô, João Marcelo, isso é verdade. Eu só vejo BMW hoje. E o Paulo Henrique bateu palminha, que eu também tava vendo só BMW. Ai, gente. Tem jeito com vocês, não. Então, às vezes, eu sempre tá voltando para mim, né? Porque a crença e faz a gente ficar no vitimismo e eu fico vendo a culpa sempre no outro. Então, o outro me trai todas as vezes, todas as amigas minhas fazem alguma coisa, mas na verdade eu também tenho alguma atitude, né? Que é por isso que justamente na live a gente falou, você muda ou vai se repetir, porque você tem alguma atitude que está fazendo essa repetição na sua vida. Então, o autoconhecimento vai fazer você olhar para você e falar qual atitude que eu tenho, que sempre isso está se repetindo na minha vida. Eu preciso mudar, né? É a primeira coisa. Eu identifico e depois eu preciso fazer alguma coisa e preciso mudar. Né? E é uma escolha também, né? E é uma escolha, Cris, você tem que bancar ela. Porque, como a gente falou, sair da zona de conforto é muito bom para o nosso crescimento, mas muitas vezes a gente não quer.
A gente está acomodado ali no quentinho, a gente acomoda até com as coisas negativas, né? Então, essa escolha que você tá falando aí é uma coisa assim, que tem que estar bem firme dentro da gente. Eu quero mudar, eu escolho fazer diferente, né? Eu gosto muito de falar também da diferença, né, da insistência e da persistência. Porque quando eu saio do vitimismo, existe uma pirâmide, né, no nosso autoconhecimento, onde a base é o vitimismo. E aí, quando eu saio dele, quando eu saio daquela crise de que todo mundo é culpado, menos eu nunca faço nada, eu passo a ser protagonista da minha história. Quer dizer, eu sou o ator principal. Mudar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E depois a gente passa para acima ali da pirâmide, aonde os inteligentes emocionais estão nela. Ou seja, a minha razão, os inteligentes emocionais é que estão nela. A minha razão e a minha emoção se comunicam, né? Na constelação a gente costuma falar que é o lado criança com o lado adulto. Então, assim, é o meu lado emocional com o lado racional, né? Eu tenho um lado criança. O lado criança, ele apoia muito nessa lealdade da família. O lado criança, ele quer ser vítima, ele quer toda hora aquele elogio, ele quer sofrer às vezes, porque ele precisa de alguém que está abraçando. E é muito difícil pegar o seu lado adulto, né? E esse lado adulto fazer esse papel. É onde às vezes a gente procura ajuda no melhor amigo, na terapeuta, na psicóloga. Por quê? Porque eu preciso de alguém com essa voz de adulto para poder falar isso para mim. Cresce, faça diferente, né? Seja protagonista, vai agora, pega o remo. Então, assim, eu também tenho, né, minhas dificuldades, eu tenho as pessoas que eu procuro ajuda e elas são a voz adulta que eu preciso ter no momento. E muitas vezes, Renata, eu vou com muita criancice, eu vou muito infantil, né? E falo assim, ai meu Deus. Entendeu? E aí alguém faz essa parte. Na minha evolução, o que eu preciso buscar? Eu preciso buscar eu ter essa voz, né? Então, todo mundo que te procura, né, Renata? No fundo, o que você quer dessa pessoa? Você quer que ela mesma um dia cresça, seja adulta, consiga conversar com essa parte criança. E quando ela vai embora autoconfiante, ela vai embora já sabendo lidar com as coisas da vida, né? Pelo menos naquilo que a pessoa te procurou, naquela área, né? Cada área a gente age de uma forma. Então eu vou, nessa pirâmide, eu tô com essa voz adulta, isso é o princípio da mudança, né? Eu me enxergo como uma criança. Se eu não tenho, eu vou buscar uma ajuda. Eu preciso dessa voz, de uma voz razão, de uma voz racional, que me mostre que eu preciso mudar. Então, por exemplo, no caso dessa moça ciumenta, dessa outra que vai atrás, às vezes a atitude dela de ficar indo atrás, de ficar pegando no pé, que fez a pessoa todos traírem, né? Então, essa voz adulta vai falar com ela, muda. Próximo relacionamento seu, você não precisa fazer isso. E na constelação a gente costuma brincar, na vida, né? Na vida. A nossa vida é como jogo de xadrez. Se eu mudo uma peça, muda todo o jogo. Então, eu convido a mudar um pouco aquilo ali. Né? Muda um pouco aquilo que você está fazendo. Porque mudou uma pecinha, mudou o jogo todo. Sim. Entendeu? Se a gente não muda o outro, muda a gente. Porque quando eu me mudo, eu mudo as minhas atitudes, o jogo vai mudar. Alguma coisa vai acontecer, né, de bom, que a gente crê mesmo que é de bom. Eu passo, então, agora a mudar e não repetir. Né? Pelo menos aqui da minha parte, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Entendeu? E isso é interessante, Cristiane, é que eu vou fazer esse trabalho interno comigo, porque é eu que vou mudar. Eu não vou fazer o outro mudar ou fazer o outro fazer diferente. Sabe? O que eu vejo muitas pessoas chegando no meu consultório se queixando, tipo assim, ah, não, mas é porque ele faz isso, ele faz aquilo, ele divide fazer daquele jeito. Aí eu jogo para a pessoa, e você? Como que você pode fazer diferente?
Porque quando a gente muda o nosso comportamento, de maneira automática o outro muda, sabe? E isso, não é eu que estou falando, não, isso você pode testar, né? Isso é uma coisa que a gente pode testar no nosso dia a dia e ver que quando eu mudo, o outro muda. O João Marcelo aqui colocou, ter coragem para mudar a peça. Exatamente. Igual essa semana. Que é o mais difícil. Sim. Essa semana, Cris, uma pessoa me mandou mensagem no direct, me falando assim, como que a gente faz? Porque meus relacionamentos, ele não me dá atenção e tal. Aí, uma das perguntas, né, eu não conheço a história da pessoa, então não teve jeito de aprofundar. Mas uma das perguntas que eu fiz é assim, e você tem se dado atenção? Porque às vezes a gente cobra tanto do outro a atenção, mas e eu? Tô me dando a atenção que eu mereço? Né? Eu tô cuidando de mim, eu tô fazendo coisas que eu gosto? Ou eu tô um pé no saco mesmo, só cobrando do outro, só enchendo o saco, cobrando atenção? Né? Isso mesmo, tá vendo? Agora, interessante falar da coragem, né? Porque tem coisas que é fácil mudar, tem coisas que realmente é difícil mudar. Ninguém tá aqui falando que é fácil, né? Que de um dia para o outro você vai pegar e falar assim, eu vou mudar. Não. Colocar tempo para começar a mudança ajuda como uma meta. E é difícil, né? Porque processo, cada um tem um. Né? Ser humano, cada um. Se você colocar como meta mudar agora, eu acho que já é um grande passo. Porque se você colocar uma meta a longo prazo, não. Por quê? A gente pode mudar agora, no hoje, nesse instante, né? Começar o processo de mudança, né? Que é isso que eu tô falando. A gente não vai mudar de uma hora, de um dia para o outro. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo que você falou, né? Eu posso ter uma meta, por exemplo, quando começar a mudança, nem que seja mínima, agora. Mas quando que ela vai terminar, vai depender muito desse processo, vai depender muito do limite da pessoa, né? Cada um tem o seu limite, mas foi muito bem colocado, né? Quando começar? Agora, neste momento eu começo, né? Notando e já mudando. A mudança começa aqui do pensamento. Isso mesmo. E Renata, muitas vezes, né, as pessoas perguntam assim, Cristiane, mas como que eu faço para eu deixar de ser leal? Voltando lá na lealdade, porque até agora a gente está falando da mudança que eu consigo fazer com algo que me aconteceu, né? Mas e quando eu sou leal à minha família? Voltando lá no início ali, o que parece ser fácil para mim não pode ser para o outro. Exatamente. Nossa, isso é muito real, né? Muito real. Voltando então no início da live, né? A pessoa é leal à família. E então é mais complicado ainda, porque é algo que está lá no subconsciente. Veio para o consciente, a gente vai fazer um trabalho de aceitação, né? Aceitar a mãe como ela é, aceitar o pai como ele é. Se o pai é alcoólatra, entender, né, que ele fez o melhor que ele podia ter feito para você, que ele sempre vai te dar algo, te deu e está te dando ainda algo que você nunca vai poder retribuir, que é a sua vida. Então é mudar o olhar de lealdade. Ao invés de eu ser leal no erro, né? Ou então leal no comportamento, eu vou ser leal no amor. Né? O amor muda tudo. Eu sou leal e pertenço àquela família pelo amor. Porque por tudo que me causaram, foi com intenção boa. Pai e mãe erram, mas erram com a intenção melhor, né? Porque a gente sempre tem intenção. E ainda que alguém fale, não foi com intenção boa. Ela errou porque ela quis. Ainda assim é sua mãe. A mudança só vem no amor à família. Na aceitação à família, na lealdade. Na gratidão também, né? Ser grato pela vida que te deram, pela família que você está. E amando mesmo e honrando. É a única forma que a gente tem de mudar a lealdade. Porque quando eu sou leal a algo, eu tenho que deixar uma lealdade ser em outra, né? Então, muitas vezes a gente fala no exercício, eu vou ser feliz, né? E vou ser leal na felicidade, na gratidão, no amor. E às vezes acontece da pessoa até ter que conversar com a mãe. Se não, ela tem que resolver, dentro dela. Né? É lá por dentro mesmo, é no subconsciente. Tenho tido
tias, tios, primas, pais que são solteiros e eu acredito que herdei isso. Tipo, famílias solteiras. Eu acredito nisso. Se você já está notando aí, né, que é uma repetição, meus tios, minhas tias, meus primos, meus pais, todos solteiros. Se você agora tomou a consciência, ali, né, Liazinha? Se veio essa consciência em você, se você pensou assim, nossa, em lealdade eu vou ser também, então realmente você está acreditando nisso, Pode né, minha amiga? inconsciente, Pode, né? Você não exatamente. tem tomado conta agora. Uhum, pode acontecer. Né? Se todos são, porque justo eu vou deixar de ser igual minha tia, meu tio, meus primos, meus pais, e aí eu vou não ser pertencente a essa família. Então, se pertença, né? Se sinta pertencente a essa família pelo amor que une vocês. Independente se você casar, se você tiver alguém, se você não tiver, o que une, o que faz a pessoa ser pertencente a uma família é a inclusão e o amor, né? E não a lealdade a alguma atitude. Então começa a pensar nisso aí. E outra coisa principal, mudança. Né? O que você tem feito aí, mais ou menos? Tem alguém, alguma coisa que te implica que você pode, às vezes, estar trabalhando isso? Né? Às vezes, eu implico com o jeito da pessoa, talvez você comece a trabalhar isso para você ter aí um segmento diferente da família. Interessante, muito obrigada pela vivência. Muito obrigada por compartilhar. Às vezes é até interessante você procurar a Liazinha, procurar o próprio processo dela, porque atrás dessa lealdade aí tem muitas crenças aí que ainda não estão descobertas, vamos dizer assim. É interessante a gente fazer esse trabalho interno com a gente, de autoconhecimento, para fazer todas as mudanças na nossa vida, para a gente vamos dizer assim, realizar mesmo os nossos sonhos, sem tantos bloqueios, sem tantas amarras, sem tantas crenças sabotadoras, né? Então, isso é super importante também, fazer o seu próprio processo, né? Todos nós temos que fazer o nosso próprio processo, né, Cris? Com certeza. Com certeza. Quanto a gente precisa mudar. Sim. E, Cris, a gente já vai ter que caminhar para a gente finalizar. A gente tem mais 10 minutinhos. Eu até deixei aqui no final também uma perguntinha que eu achei interessante. Um filho, né? Isso também é um caso que me perguntaram. Um filho que tem o padrão repetitivo de não estudar, de todo ano ter o mesmo comportamento perante a escola, perante os professores. Então, a mãe cansada me perguntou o seguinte: tem como eu ajudar nesse processo de mudança do meu filho, né? Ou eu tenho que esperar ele um dia crescer e entender? Não tem como, sim. Como eu disse, né? É um jogo, eu mudo a peça, vai mudar todo o jogo do tabuleiro. Neste caso, por exemplo, experimentar, elogiar muito, porque todas as que a gente é elogiado, né? O nosso cérebro, ele solta um pouco de endorfina, ele libera, e aí a gente vai ficando viciado naquilo. E a tendência também lá no subconsciente é eu querer mais um elogio. A mãe pode ficar caladinha, não precisa de explicar isso que eu estou explicando, né? Mas no subconsciente do filho, ele meio que vicia na endorfina. Então, sem ele querer, ele vai estar começando a fazer atos melhores para poder receber mais elogios, né? Então, assim, ó, às vezes é um filho bagunceiro, né? Que você pode ficar ali, ele tem aquele padrão ali horrível de não trabalhar, de não me ajudar em casa, de não estudar, de não fazer nada. Então, começa com carinho e começa a elogiar. O pouquinho. Filho, mas que lindo, você guardou o sapato. Nossa, eu fiquei feliz demais. Né? Deixa ele isso é importante você enfatizar, porque às vezes a mãe tem tendência a olhar só o ponto negativo do filho, que é bagunceiro, não fez isso, deixou de fazer aquilo, não estudou, não fez dever, não fez isso. Nossa, não tem nada para elogiar meu filho. Claro que tem. É aquela coisa, de novo, do que você foca, você acaba expandindo. Se você foca nesse monte
característica negativo, é claro que elas vão expandir. Ele vai ter mais comportamentos negativos para confirmar essa crença sua, né? Então, essa coisa de mudar o olhar é importantíssimo. De começar a fazer esses pequenos elogios, né? Mesmo que for uma coisa banal, boba, não vamos reforçar isso aqui, que é isso aqui que eu tenho, né? Para poder... É isso mesmo. Então, assim, esse assunto, né, Renata, igual eu falei com você, é um assunto muito extenso, né? Um assunto onde eu posso ir muito profundo. E você, como psicóloga, por exemplo, você poderia ir muito além também. Só que nós temos pouco tempo. E o que eu queria deixar, assim, enfatizado, né? O que essas pessoas poderiam sair daqui, então, hoje, pelo menos falando assim, nossa, dessa live eu aprendi isso, né? Primeiro, detectar se tem padrão ou não, né? Se eu repito na minha vida um padrão, ou se eu repito um padrão da minha família, beleza, sozinho, de mudança, ou seja, eu tenho um adulto legal aqui dentro de mim, que vai me impulsionar a mudar, a mexer essa peça aí do tabuleiro, legal. Então, tenha essa coragem, né? Sabendo que não é fácil, que é um processo e tal. Não, então procure uma ajuda, né, para que alguém faça você e te ajude a ter a coragem para fazer algo diferente. E a terceira coisa que eu queria entender é que nós somos todos unidos, né? Aqui nós somos todos assim interligados. Por isso que a vida é um jogo e que toda vez que eu mexo como é que fala? Uma pecinha do xadrez, eu mexo todo o jogo, porque nós somos ligados. Então, através da minha mudança, é que eu posso mudar o meu filho, o meu marido, eu posso mudar um sistema, né? Através da minha mudança, eu posso mudar uma história. Né? Por quê? Porque eu não sou insignificante, eu estou realmente ligada com todos aqui. Então, saindo daqui sabendo isso, gente, eu sou uma peça importantíssima nesse tabuleiro que é a vida, né? Eu sou uma peça única aqui. E eu vou mudar essa peça de lugar e eu tenho certeza que eu vou esperar que esse jogo também vai ser mudado. Então, com isso a gente já vai estar feliz, né? Eu vou estar muito feliz. Com certeza, Cris. E esse é um caminho, né? É um longo caminho. Acho que a vida inteira a gente vai tá passando por esses desafios e é um passinho de cada vez, né? A gente não vai mudar de hoje para amanhã. Tem um caminho a ser perseguido, um processo aí, que muitas vezes não vai ser fácil, mas vai ser totalmente possível, né, para todos nós. Gente, a gente encerrando aqui, vocês aí tem aí o nosso perfil, né? Se precisar de alguma ajuda nesse caminho, né? Eu estou aqui também como psicóloga, a Cris também, né? Como coach, consteladora familiar, como terapeuta holística. Então, a gente está aqui aberto, né? Para quem quiser entrar nesse processo de autoconhecimento. E, Cris, a gente também está aberto, né? Para poder, se alguém tiver alguma sugestão de tema para nossa próxima live também. Ótimo, isso mesmo. Às vezes vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão de tema, algum livro que leu e que deu aquela duvidazinha, manda pra gente, né? O que for possível para poder servir, nós vamos estar aqui servindo. No mais, amém. 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 Eu queria agradecer também, né? Agradecer muito mesmo a você, Renata. Sou muito grata à parceria, né? Eu tenho muita gratidão pela nossa parceria. E agradecer a cada um, né? Pela vivência, pela troca de energia, por vocês estarem aqui conosco. Então, muito obrigada mesmo, muita gratidão, né? A tudo. Isso. Eu também tenho muito a agradecer vocês que ficaram até aqui com a gente. A live ainda vai ficar salva 24 horas, tá? E a gente está disponível aqui pelo Instagram, eu e a Cris. Então, assim, muita gratidão por todos vocês que estão fazendo esse momento acontecer. E gratidão também, Cris, por ter aceitado mais uma vez aí. Estamos juntos de novo. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente já está voltando de novo aos nossos workshops presenciais também, que são muito bons também. A live é boa, é ótima, mas os presenciais também são muito bons. Né? É muito
gostoso, já estou com saudade também. Obrigada por cada palavra, olha que energia, né? Que coisa boa que a gente está recebendo aqui, muita gratidão, né? Nós também estamos, assim, encantadas mesmo, a gratidão é nossa. Muita gratidão, a Eliana, a Carol, a Mega Cel Matriz, parabéns meninas. Engenho Henrique Campos, parabéns, obrigada por compartilhar tanto conhecimento. A Liazinha falou verdade, Rê. Ai, passou alguns comentários aqui para cima. Pati Matar. Lindas e inteligentes. Gente, a gente que agradece demais. Obrigada, Carol também. Pela confiança de vocês. Nossa, é muita gratidão mesmo. Nossa, é muito gostoso, né? Então, mais até a próxima. Fiquem de olho aí que nós já vamos, né? Daqui uns dias já postar a próxima. E qualquer coisa, estamos abertas a sugestões. Isso, com certeza. Estamos aqui, gente. Então, grande beijo para todos e até a próxima, né? Beijo, até a próxima. Tchauzinho. Até, tchauzinho.